Prezados amigos da tribuna da imprensa sindical, hoje o nosso bate-papo é com um grande lutador aqui da cidade do Rio de Janeiro, uma figura que tem um conhecimento amplo da causa do saneamento básico e que vai poder, nesse momento de crise da questão hídrica no Brasil, aprofundar esse debate da privatização, que já é outra coisa que está em voga de novo, de volta, parece que a privataria não acaba nesse país, que é a questão da privatização da SEDAI. O nosso papo é com o companheiro Clóvis Nascimento, que é o presidente do FICENG, a Federação dos Engenheiros do Brasil, e vice-presidente do Sindicato dos Engenheiros aqui no Rio de Janeiro, o SENG. O companheiro Clóvis também já esteve atuando como vice-presidente de uma entidade internacional que é a AIDES, perdão, companheiro, a AIDES, e também já foi o presidente da APES, correto, companheiro? A APES seria o quê, companheiro? Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental. Bom, então aproveitando esse seu conhecimento, Clóvis, eu sei que você já tem 38 anos como formado, como engenheiro, já está na SEDAI há décadas, e a gente teve aqui um bate-papo prévio em relação a essa questão da privataria que volta à tona aqui no país. Parece que agora o presidente Michel Temer, com a sua agenda neoliberal, quer implementar a venda do patrimônio público, agora seguindo por essa área, por todos os estados, tentando vender as empresas de água. Clóvis, como é que você está vendo isso, cara? Essa questão que é um setor estratégico, o setor da engenharia no Brasil, que permeia vários setores da indústria e que também é importantíssimo na questão hídrica. Fala um pouquinho sobre essa questão da privatização da SEDAI. Como é que você está enxergando essa questão, companheiro? Boa tarde, obrigado pela atenção. Boa tarde. Inicialmente, eu gostaria de dizer que nós somos contra a privatização da SEDAI. Somos contra por quê? Porque entendemos que saneamento, água, esgoto, tem que ter a gestão pública. Nós entendemos também que a iniciativa privada pode participar das grandes obras, pode participar dos grandes projetos, pode participar das áreas de apoio, mas jamais na gestão. A gestão tem que ser pública. Por quê? Porque a população mais pobre do Rio de Janeiro não terá água, porque não terá como pagar por essa água acrescida, a tarifa majorada pela variável do lucro. Nós acreditamos na SEDAI. A SEDAI é uma empresa pública lucrativa, vem fazendo um trabalho excelente, vem há tempos cumprindo com o seu papel. Ela hoje dá dividendos ao Estado, né? Portanto, não tem cabimento privatizar a SEDAI. Agora, Clóvis, desculpa eu cortar aí o teu desenvolvimento. Eu lembrei que o Guandu, para o carioca, para o cidadão contribuinte eleitor, como diz o Ari Fernandes, foi uma grande vitória para o Rio de Janeiro na década de 60. E de lá para cá, quer dizer, a SEDAI passou a ser um orgulho do cidadão carioca, né? Por que esse descaso agora, nesse momento? Porque você estava me explicando que para fazer esse tipo de privatização é muito complexo, né? Porque tem a questão da titularidade, tem a questão de que tem que passar pelas câmaras de vereadores. Fala um pouquinho sobre esse processo e sobre o orgulho que foi para o carioca, o Guandu, a história do Guandu. Pois é, o setor de saneamento ele tem características inerentes ao setor de saneamento. Por quê? A Constituição definiu no seu artigo 30, inciso 5º, que os serviços de interesse local são de competência municipal. Ora, o serviço de água, de esgotamento sanitário, portanto, a titularidade é do município. No caso das regiões metropolitanas, essa titularidade ela é compartilhada entre o Estado e os municípios integrantes da região metropolitana. Portanto, para se privatizar a SEDAI, tem que haver a autorização do Legislativo Estadual e do Governador, mas também tem que haver
a autorização dos legislativos municipais de cada município integrante da região metropolitana. E dos prefeitos também. E dos prefeitos também, consequentemente. Então, essa equação, para fechar, tem que atender todo esse rito. Não dá para se fazer uma coisa unilateral sem que esse rito seja respeitado, sob pena de nulidade de todo o processo. Quer dizer, hoje a SEDAI só atende mesmo, então, a cidade do Rio de Janeiro, a Baixada Fluminense e ao município de Itaguaí, seria isso, companheiro? Não, olha só, a SEDAI tem convênio, tem contrato vigente com 66 municípios do estado. A região metropolitana do Rio de Janeiro, do lado de cá da Baía de Guanabara, do lado do município do Rio, ela é atendida pela estação de tratamento de água do Guandu, que atende ao município do Rio, aos municípios da Baixada, ao município de Itaguaí e Seropédica, que é município também. Bom, esses municípios são atendidos pela estação integralmente de tratamento de água do Guandu. Não tem outra forma de abastecimento a não ser a SEDAI? Não, a SEDAI que atende. Por exemplo, Itaguaí tem uma represa também pequena que atende precariamente. Complementa. Se o Guandu não atendesse também, faltaria água lá em Itaguaí. Certo. Tá certo? Agora... Daí a importância do Guandu, né? Antes claro, do Guandu era terrível, né, companheiro? Não, o município do Rio de Janeiro não tem água suficiente para atender a população fixa do município do Rio. O Guandu, a estação de tratamento de água do Guandu está localizada no quilômetro 32 do município de Nova Iguaçu. E ela atende ao município do Rio de Janeiro, prioritariamente, e aos municípios da Baixada Fluminense. E a Itaguaí e a Seropédica também. Né? E nós temos, por exemplo, as adutoras de Ribeirão das Lajes e temos as represas que estão situadas na Baixada do Fluminense, que são mananciais de superfície, que a SEDAI também se utiliza para atender a Baixada Fluminense. Agora, a maior preocupação, companheiro Clóvis, presidente, é em relação ao aumento da tarifa. Porque a gente sabe que o empresário, ele não entra nessas situações para perder, né? Ainda mais o mega empresário. Eles chegam já com a coisa carta marcada. E como é que vai ficar o cidadão mais pobre? Como é que vai ficar essa questão da saúde pública e da tarifa básica, Clóvis? Como é que você está vendo isso? Isso é que é o fator que preocupa mais a gente, porque a população mais pobre não vai ter como arcar com essa tarifa, majorada pela variável do lucro. E nós temos exemplos aí, mundo afora, de cidades que foram privatizadas e tiveram que reestatizar os serviços de água e de esgoto porque eles não atendiam a totalidade da população. O berço, por exemplo, da privatização no mundo, que foi Paris, foi remunicipalizado. Né? Então, nós temos que ter muito cuidado com isso. A situação do estado do Rio de Janeiro é uma situação crítica, a gente compreende isso. Servidores sem receber salário há bastante tempo, salário atrasado, né? Isso precisa ser resolvido. O esforço, a gente compreende o esforço do governo do estado de buscar soluções para esse problema. Agora, o que a gente não aceita e não entende é o porquê do governo federal querer a SEDAI como moeda de troca nesse processo. A solução não pode ser o patrimônio do contribuinte eleitor. Alguma coisa tem por trás disso que a gente gostaria de saber o que é. E o impacto que isso vai gerar no sistema de saúde pode ser um caos, companheiro. Porque se vai faltar água, se a tarifa vai ficar cara, como é que vai ficar aquela população que mora nos guetos, que mora nas comunidades de baixa renda, que não vão ter acesso à água ou vão ter acesso a uma água precária para a sua subsistência? Como é que vai ficar a situação dessas pessoas? O impacto disso no sistema de saúde, como é que você enxerga isso, presidente?
Então, olha só, o ser humano necessita de 3 elementos essenciais à sua existência. O oxigênio que nós extraímos do ar que respiramos, a energia obtida do alimento que nós comemos todos os dias e a água. Se faltar um desses 3, o ser humano não sobrevive, ele morre. Então, água é vida, água é saúde. Não dá para fazer da água negócio. A população pobre que hoje luta para sobreviver, luta com dificuldades, não vai ter condições de arcar com uma tarifa majorada pela variável do lucro que o empresário vai querer implantar. Então, muito se fala, que a gente já ouviu, o case de Niterói. O case de Niterói é uma vergonha. É uma vergonha o case de Niterói. Águas de Niterói ficou um período longo, pagando 1 centavo pelo metro cúbico por 1.000 litros de água que a SEDAI produzia, e eles só faturavam em cima do contribuinte de Niterói. A população precisa saber disso. Isso é grave. Pois é. E aí diz que é um case de sucesso. Você imagina uma indústria fabricar um produto e entregar de graça esse produto para ser vendido. Ora, quem fizer essa intermediação vai achar maravilhoso. Está recebendo um produto pronto e acabado de graça e vai vender para o povo e vai oferir todo o lucro para si. Então, essa história do case de Niterói assumiu tudo pronto, né? Tem que ser explicada com muita tranquilidade, não é uma coisa como se fala por aí, não é verdade o que é falado por aí. Portanto, voltando à privatização da SEDAI, agora, Niterói, quem privatizou Niterói foi a prefeitura de Niterói, foi o município de Niterói que fez a privatização da água e do esgotamento sanitário de Niterói. Porque ele que tem independência, né, Cláudio? Porque ele é o titular, porque o município é o titular. Você explicou a titularidade. É. Agora, companheiro, qual seria uma solução viável do ponto de vista do interesse público para que a gente conseguisse realmente sanear, equacionar, é claro que isso não é o teu setor, mas o que você acha sobre isso, a questão das finanças do Estado do Rio de Janeiro, companheiro? Olha, eu vejo que o governador, ele é uma pessoa... O Cabral está preso, né, Cláudio? E como é que, né? Eu não sei, aí eu não vou entrar no mérito dessa questão do antigo governador. O governador Pezão, ele está buscando os caminhos aí para tentar equacionar isso, né? Eu só fico preocupado com a imposição do governo federal de botar a SEDAI como moeda de troca. Isso preocupa todos nós, preocupa todo mundo. Outra questão importante que eu gostaria de abordar aqui é a necessidade de se conhecer o que a SEDAI está fazendo. A SEDAI conseguiu, porque ela hoje tem capacidade de endividamento, ela conseguiu um empréstimo do governo federal de 3,5 bi para fazer a universalização da água na Baixada Fluminense. Isso tem que ser dito. Sempre operou no azul, ela nunca teve no vermelho. Porque existe uma dívida da SEDAI para com a Baixada que a SEDAI vai honrar, vai levar água para cada componente, para cada habitante dos municípios integrantes da Baixada Fluminense. E existe um projeto de fazer parceria público-privada para o esgotamento sanitário, né? Que a gente tem também alguma preocupação com isso. Mas a SEDAI, portanto, é uma empresa que tem capacidade de endividamento, ela é uma empresa lucrativa, ela, por exemplo, ajuda o Estado quando ela paga dividendos ao Estado. Portanto, privatizar uma empresa dessa é um crime contra a população, contra o Estado do Rio de Janeiro. Claro, então fica o nosso alerta.
nós nos somamos ao FICENG, nos somamos ao presidente Clóvis, ao SENGE, a todos os lutadores que acreditam que o país não pode ser privatizado, que o patrimônio público tem que ser defendido. E no caso da SEDAI, fica muito claro também que se envolve aí a questão de saúde pública, né? Que o que está colocado em xeque é o custo de vida do trabalhador, que vai encarecer a conta, né? E ainda por cima, a qualidade de vida das pessoas, que vai se deteriorar muito. Companheiro Clóvis, a palavra está franqueada para uma última Eu exposição. queria só conclamar todos os trabalhadores da SEDAI e conclamar a população do Rio de Janeiro nessa luta contra a privatização da SEDAI. Porque, em última análise, quem vai pagar essa conta é o povo do Rio de Janeiro. E nós não podemos permitir que a SEDAI seja privatizada. Fica o alerta. Obrigado, uma boa tarde, um bom trabalho.